Já estão abertas as inscrições para o FIES no segundo semestre deste ano. Veja o que é preciso para concorrer às vagas. São cerca de 155 mil novas vagas. Nessa seleção, o FIES voltará a cobrir custos com mensalidade de até R$ 7.000 ou R$ 42.000 por semestre. Para disputar as vagas, é necessário ter participado do Enem a partir de 2010, ter obtido notas nas provas igual ou superior a 150 pontos e não ter zerado na redação. Ter renda per capita de até 3 salários mínimos na modalidade de financiamento do FIES e de 3 a 5 salários na modalidade do PFIES, quando o agente bancário é o próprio banco. Depois da graduação, o estudante vai quitar as dívidas de acordo com a realidade dele. A expectativa é de que pelo menos 310 mil novos contratos sejam fechados em 2018. Uma audiência pública na Assembleia Legislativa de São Paulo debateu a situação das universidades federais do estado. Com bastante representatividade entre docentes, alunos e funcionários das universidades federais do estado, os participantes falaram em desmonte. Com essas políticas todas que atacam o sentido público da universidade, reduzindo investimentos, reduzindo nosso espaço de deliberações, havendo um monte de normativas diferenciadas também que a gente não esperava, né? Isso tudo tem dificultado muito o ensino, a pesquisa e a extensão, comprometendo inclusive de uma maneira contundente e preocupante o sentido público da nossa criação. A falta de recursos não é só para projetos futuros. Eles alegam que o congelamento de repasses afeta a manutenção de serviços já oferecidos. Nós apostamos nos últimos anos, o governo como um todo, na expansão das universidades federais, criamos muitos campi, criamos muitas vagas, pudemos expandir para todos os recantos do Brasil e, no entanto, essa expansão ainda não finalizou e se consolidou e para isso precisa de recursos, não só financeiros para construção, como ainda contratação de funcionários, servidores. Vitória conta que já viu muitos colegas indo embora. Ela afirma que para muitos estudantes fica impossível se manter na universidade sem o auxílio das bolsas. O principal problema que está atingindo a Unifesp hoje é a questão das bolsas, que são as bolsas oferecidas aos alunos para que eles tenham condições de estudar, mas dentro da permanência a gente também tem diversos outros problemas, como a questão da moradia, por exemplo, questão da creche. Então o principal problema que atinge a gente hoje é a permanência estudantil. No interior do estado, os funcionários da UFSCar também enfrentam vários problemas, segundo a direção do sindicato. Nós temos uma posição contrária a que esses cortes acabam se refletindo sobre os setores que mais dependem da universidade, particularmente os bolsistas. Os deputados responsáveis pela iniciativa falaram em encaminhar as denúncias e reivindicações para o Ministério da Educação pedindo providências. Outras medidas incluem acionar as comissões de educação da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, além de pedir investigação do Ministério Público. Você acompanha agora a segunda parte da entrevista de hoje sobre a preservação ambiental. Nesse dia de proteção da floresta, nós estamos recebendo a professora Maria Cecília Toledo, doutora em Biologia da Conservação pela Universidade de Taubaté. E, lógico, o desmatamento da Amazônia preocupa muito. Eu tenho a impressão, professora, que Deus abençoou esse pedaço do mundo para ser pulmão da humanidade, para ser esteio, para a sobrevivência do ser humano. Mas nós, brasileiros, não estamos cuidando muito bem desse bioma, não. Embora tenhamos outros, O Brasil é pródigo em biomas, temos aí a Mata Atlântica e uma série de outras situações. Mas lá a Amazônia preocupando muito, essa coisa de não ter volta. Na realidade, como você disse, o Brasil realmente é muito biodiverso, Ele tem uma riqueza de espécies que chama a atenção do mundo inteiro. E essa atenção ela é muito mais voltada para a Amazônia, sem dúvida alguma, até pela grandiosidade de suas florestas, dos seus animais. E o Brasil hoje ele tem, vamos dizer assim, vivido uma transição, tanto política como a própria ideologia brasileira, o que nós queremos para o futuro, o que o brasileiro quer para o futuro.
Hoje o Brasil parece que está um pouco perdido nessa questão. Então, quando se fala em conservação, principalmente em dias de mudanças, como os dias de hoje, as pessoas não, e os políticos, a classe política, elas não têm isso muito clara, né, no projeto a longo prazo do Brasil. E o que é uma pena, né, uma pena. O Brasil precisa de projetos, não de curto prazo, que resolvam, que remediem apenas alguns casos, mas projetos realmente que possam ser levados a cabo para a conservação, isto é, o que eu posso conservar e o que eu devo conservar. Eu, quando vim morar aqui, fiquei muito feliz porque ouvia muito falar em Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, Pico das Agulhas Negras. Na época que eu estudei era o pico culminante do Brasil, depois veio o Pontão da Bandeira, uma série de outras situações, mas fiquei muito feliz de vir morar aqui e saber que o Estado de São Paulo está investindo na reconstrução. O Estado de São Paulo é o estado que mais investe realmente na conservação de suas florestas e na recuperação de suas florestas. Então, aí já vem uma resposta que você começou, quer dizer, a floresta é capaz de se recompor? O homem é capaz de recompor a floresta, né, de ajudá-la a voltar no seu, compor o seu habitat natural. Mas o que acontece hoje, em termos de Brasil, é que poucos governos têm essa visão que o Estado de São Paulo tem. Nós não sabemos se isso é um resultado da educação ou somente da política, mas eu acredito que seja uma mistura aí de ciência, educação e boa prática de políticas de conservação. Coisa bonita, por exemplo, é ver a Prefeitura de São José dos Campos cuidando de um jequitibá rosa, que pode ter até uma idade maior do que a colonização do Brasil, porque estima-se mais de 500 anos, né? E que volta e meia é agredido por queimadas, esteve praticamente destruído e está lá se recompondo, está resistindo com uma força grande. Inclusive, a história desse jequitibá é uma história bem pitoresca, porque é uma árvore que ela está a menos de 100 metros de uma estrada, que tem um movimento significativo ali, e inserida numa pastagem que sofre queimadas, né, quase que todos os anos. Mas ela tem um outro lado que é muito interessante. Tem uma escola, que é a escola da Embraer, que está na frente, e que ele foi adotado pela escola. Então, esse processo todo começou com os alunos que levaram, então, essa história do jequitibá para o município. Voltou a florir agora, né? Voltou a florir agora. E o município, então, começou a tomar, né, a cuidar daquele jequitibá como um símbolo. E isso realmente... Está dando mudinho em volta já. Que coisa legal. Sabe por quê, gente? O jequitibá rosa tinha habitat aqui no Vale do Paraíba. Hoje é uma árvore em extinção. Aqui, né? Sim. Né? Não só ela, como outras, né? Como o jatobá, muitas outras espécies que hoje são raríssimas de se ver. E que antes eram comuns, sem dúvida alguma. Professora, eu tenho a impressão que a senhora já teve um trabalho de pesquisa grande aqui em Pindamonhangaba, lá no Parque do Trabiju. Já. E é uma mata também respeitável, importante do ponto de vista... Ela tem uma característica diferente dos outros fragmentos que estão na Mantiqueira, né? Porque ele está localizado Mantiqueira muito agredida, né? Entre Serra do Mar e Serra da Mantiqueira, a Serra da Mantiqueira hoje pouco restou da sua floresta original. E o Trabiju é um desses resquícios, né, que a gente tem que cuidar com muito carinho. Inclusive resquícios de palmito, né? Sobreviveu à ação de palmiteiros, à ação de vários caçadores ilegais que entravam na área no passado e que também a Prefeitura de Pinda, nos últimos anos, tomou consciência da importância dessa área, não só para a conservação, como também para a educação, né, para as crianças poderem ter o contato com a floresta, conhecer, respeitar essa floresta. E isso, então, fez com que o Trabiju ganhasse não só a importância, como a proteção devida, né, que lhe cabe. A primeira água potável de Pindamonhangaba veio do Trabiju. Veio do Trabiju. Né? Foi por volta de 1904, o prefeito da época
buscou os canos lá no exterior, isso veio no lombo de boi, lá de Ubatuba, subiu a serra e encanou até a Praça Monsenhor Marcondes, no centro da cidade, onde ainda existe, né? A água que vem de lá. A água é canalizada lá e a represa está lá ainda, uma represa pequenininha, mas muito graciosa. E esses canos e toda essa infraestrutura continua muito bem. Uhum. Né? Você pode ser visitado. Eu acho que cabe também até a exploração dessa história, que é uma história muito bonita, do que é o recurso hídrico para Pindamonhangaba. Verdade. E essa coisa que a senhora está falando, da ação do governo de São Paulo, né? E dos projetos que tem para a recuperação da Mata Atlântica, isso tudo também pode chegar lá à nossa Mata Amazônia com a conscientização e também um trabalho de reposição. Exatamente, é o que eu estou falando. E para isso precisa ter não só a vontade, como também um plano de ação, né, muito bem estabelecido, que pesquisadores consigam, então, definir as áreas prioritárias para a conservação, para a recuperação, e isso seja realmente levado a cabo. Eu termino aqui falando sobre a vontade política, né? Nós tivemos um imperador muito voltado para a ecologia, que foi Pedro II, né? Que converteu áreas de plantação de café do Grajaú até a Tijuca e até São Conrado num dos parques que foi considerado até bem pouco tempo a maior floresta urbana do mundo, né? O imperador Pedro II chamou Scaragnoli Toné para fazer toda a restauração dessa área e estamos lá com a floresta da Tijuca. A floresta brasileira é totalmente recuperada e um bom exemplo de que a floresta ela é muito gentil com nós, né? Com o ser humano. Né? Apesar do ser humano não dar a devida importância, ela mesmo assim consegue retornar, né? E fazer sua função, que é preservação dos recursos naturais, principalmente. Né? E o homem não se dá conta disso, mas ela quebra nosso galho, né? Ela é bondosa. Professora Maria Cecília Toledo, foi um prazer muito grande tê-la aqui e saber que existem pessoas como a senhora que estão a cada dia num sacerdócio, né? Tentando mostrar ao ser humano a necessidade de preservar em seu próprio benefício nossas reservas florestais. Exatamente. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o convite. E agora vamos para o último intervalo. Daqui a pouco voltamos com informações para a população de Pinda aproveitar as férias. Em instantes.